Boa noite, graça e paz. Estamos iniciando mais uma segunda de estudo bíblico e eu quero aqui orar para iniciar nossa aula, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado pela vida de cada um que tem assistido às aulas e peço ao Pai Santo que mais uma vez a Tua palavra possa fazer parte, ó Deus, no coração de cada um, ensinar e ministrar no coração de cada um. Nos abençoe e nos ajude, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bom, vamos lá então, nós estamos agora entrando no capítulo 15 de Mateus. Abra sua Bíblia, pega aí o seu caderno, anote e vamos em frente. Espero que a gente consiga encerrar o capítulo 15, tão importante para nós. Nós continuamos falando sobre reações ao ministério de Jesus. E no capítulo 15 a reação agora é dos fariseus. Uma reação muito interessante que faz uma comparação com a lei e a prática. E a gente vai perceber isso que é muito importante, inclusive um ensinamento muito importante para nós. Quero que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, a Mateus capítulo 15, dos versículos 1 até o versículo 20, certo? Vou tentar ler e acompanhe comigo aqui a leitura dessa passagem. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe não terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Bem, nós entramos aqui numa questão de tradição, numa questão daquilo que Deus considera mais importante, aquilo que está no coração. E aqui os fariseus chegaram para Jesus para cogitar Jesus a respeito de uma tradição. Vamos pensar aqui comigo, nada errado, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo de pandemia, lavar as mãos é uma questão muito boa e muito importante, não é? Então não tem nada errado. O problema não está na questão de lavar as mãos antes. O problema está na questão aonde estava o foco principal. Ou seja, para os fariseus, o foco principal estava numa limpeza externa, estava algo que estava para o lado de fora, aquilo que os homens podiam enxergar. Ou seja, mesmo que as intenções e as coisas no coração estivessem erradas, para eles não tinha um problema. Esqueceram que Deus enxerga aquilo que está no coração. Então entra numa questão de tradição. Então eles chegam e perguntam para Jesus: olha, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, não tem nada de errado aqui? E aí Jesus faz uma comparação aqui naquilo que é mais importante. Ele diz aqui num ponto que ele pegou bem de cheio os seus ouvintes, né? E porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição que vocês têm. Então, qual era a tradição? Vou explicar para vocês. Era o seguinte: quando um filho
tinha lá já seus pais de idade. Naquela época todos sabem que não tinha aposentadoria, não é? Não tinha nenhum tipo de aposentadoria privada ou do governo, não tinha nenhuma. E os pais, como que eles sobreviveriam à velhice? Não tinham mais condições de plantar, não tinham como colher. Ou seja, se os seus filhos não o sustentassem, não plantassem para que pudesse dar a colheita aos seus pais, os pais iam ficar à míngua. Então, honrar o pai e a mãe, como a Bíblia diz, nesse contexto, era dar condições de vida aos pais na velhice. Aliás, é para nós também. Nós que temos os pais, também temos que dar a eles condições na sua velhice de vida. Às vezes eles têm um dinheiro por causa da aposentadoria, mas isso não é tudo. A gente precisa dar condições de vida para os pais, o máximo que a gente pode dar. Isso é honrar os pais. Isso é uma questão muito importante, muito essencial. E o que eles faziam naquela época? Olha só que subterfúgio, que planejamento sórdido. Eles chegavam e declaravam que a sua fortuna, seu ganho, era para o templo. Então eles usavam a palavra no original grego. Aqui no Mateus usa a palavra doron. No mesmo texto paralelo de Marcos, capítulo 7, vai usar a palavra corbã. Ou seja, quando ele dizia que é corbã, ou seja, eu estou dizendo que a minha fortuna, o meu lucro, o meu dinheiro, eu estou doando para o templo. Quando o pai sabia disso, meu querido, posso dizer para você, o pai se sentia orgulhoso. O meu filho está dedicando tudo que ele tem ao Senhor, ao templo do Senhor. Ou seja, mesmo que o pai sabia que ele iria enfrentar muitas dificuldades na velhice, mas aquilo trazia uma alegria para ele, porque ele sabia que seu filho estava dedicando tudo ao templo. Bem, aos pais falecerem, depois do falecimento dos pais, o que ele fazia? Ele chegava, era um acordo com o sacerdote. Então, não doava tudo. Então eles só tinham dito enquanto os pais estavam vivos. Chegava lá no final, olha, presta atenção, vou dar aqui uma propina. Você não sabe o que é isso, não é? Vou dar uma propina para você e fica tudo acordado. Ele não doava tudo. Então Jesus sabia onde estava o problema. Ou seja, vocês estão preocupados com aquilo que é externo. Não é que é errado, está errado lavar as mãos, né? Mas é muito melhor a gente fazer as coisas corretas. E aí Jesus usa aqui um texto de Isaías, capítulo 29, versículo 13, aqui no versículo 8, no 7 em diante. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas de homens. Ou seja, são regras aparentes para os homens. Meu querido, deixa eu dizer para você, isso é religiosidade. Não adianta o frequentar igreja, não adianta fazer coisas apenas por aparência. Isso não tem nenhum valor para Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que está no coração, aquilo que é feito de coração a Deus, de forma correta, obviamente, de forma bíblica. Não adianta fazer alguma coisa de coração errado, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo fazer a coisa correta. Eles estavam tentando usar um subterfúgio para enganar as coisas de Deus. E ele continua, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouça que entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna impuro. Ou seja, por quê? Porque aquilo que sai da boca do homem sai do coração, são as intenções do coração do homem. Então são as suas palavras, as suas ações, sai lá do coração do homem. Aquilo que a gente ingere, seja às vezes até contaminado, mas vai fazer mal para o corpo, mas não vai matar a alma. Mas aquilo que sai do nosso coração, isso sim mata a alma. E ele está dizendo que tudo sai do coração. Os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo, né? E ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixe-nos, eles são guias cegos, estão guiando, né? Um guia cego conduz o outro cego, os dois cairão. Então vai seguindo os exemplos dos religiosos, é isso que dá. Quando a gente não segue o exemplo de Cristo, aquilo que é feito do coração, que é feito de coração. E o Pedro disse, explica-nos a parábola, como que você não está entendendo, vocês não entendem? Não percebe o que entra pela boca, vai para o estômago, mais tarde é expelido. Mas o que sai da boca contamina, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são as que se tornam o homem impuro.
pois do coração saem seus pensamentos, ele diz os pensamentos aqui, essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro o homem impuro espiritualmente, certo? É o que ele está querendo dizer, aquilo que está no coração. Os fariseus estavam preocupados com a aparência. Jesus está preocupado com a essência. Jesus está preocupado com o coração. É nisso que você tem que se preocupar. É isso que eu e você temos que nos preocupar. Avaliar o coração. E não é uma coisa muito fácil. Porque muitas vezes nós vamos ver o que está no nosso coração e vamos perceber que as coisas não estão boas. A gente tem que reconhecer isso, pedir perdão para Deus, reconhecer que o nosso coração é mau. A Bíblia mesmo diz que o nosso coração é corrupto, tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Então nós temos que buscar a Deus, pedir para que Ele sonde, como aquela oração do salmista, no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho certo. O nosso coração é dele que a gente tem que avaliar. A aparência é importante, tem o seu valor, mas não é a coisa mais importante. A religiosidade, ela distancia a gente de Deus, porque ela coloca na aparência. A gente tem que ter um cristianismo autêntico. Aliás, deixa eu dizer para vocês, é o que os nossos dias estão pedindo. As pessoas estão atrás de referências verdadeiras e não de aparência. Não de aparência. Seja um cristão autêntico, seja um discípulo, um seguidor de Cristo autêntico. De que forma? Avaliando o teu coração. Isso é importante, certo? Continuando aqui o nosso texto, saindo daquele lugar, verso 21, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Região de Tiro e Sidom é já saindo da Galileia, indo para o norte, já indo para a região de Ciro e Fenícia, né? Então, Tiro e Sidom, uma mulher cananeia, né, ou seja, da terra de Canaã, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Isso é uma história intrigante, porque algumas pessoas olham para a história e não entendem a maneira que Jesus trata aquela mulher. Deixa eu explicar para vocês algumas coisas. Bem, saindo Jesus daquele território, foi para a cidade de Ciro e Sidom. Aquela mulher cananeia morava naquela região. Os judeus não se davam com as regiões de Ciro e Sidom. Não se davam. Só um minutinho, deixa eu consertar um negócio aqui. Fica aí, hein? Não sai daí. Desculpe, eu precisei colocar o meu celular para carregar e não interromper a aula, tá bom? Então continue aí comigo. Aquelas pessoas da região de Tiro e Sidom eram pessoas desprezadas pelos judeus. Os judeus não se davam com gentios, não se davam com samaritanos. A gente vai ver, já vimos isso, e vamos continuar vendo nos evangelhos, especialmente no Evangelho de Mateus. Não se davam. E eles tratavam os gentios e os samaritanos como cachorros, uma expressão de menosprezo. Era terrível a maneira deles tratarem. E é interessante que Jesus era judeu. Então, quando aquela mulher chegou e pediu socorro para Jesus, vinha pedindo, Jesus parece que fez de conta que não estava ouvindo, e os discípulos falaram: manda ela embora, Senhor, não queremos ela perto. Não era isso que Jesus queria. Você vai perceber. Pelo contrário, Jesus se dirige e fala assim: não, eu vim à casa de Israel. Jesus, como judeu, veio primeiro apresentando a casa de Israel, porque a casa de Israel atingisse a todos. Esse era o grande objetivo de Deus. Eu vim para a casa de Israel. E ele falou: não é certo eu tirar pão dos filhos da mesa e dar aos cachorrinhos. Presta atenção, Jesus usou uma expressão carinhosa, porque os gentios sabiam que os judeus os tratavam desta forma.
Jesus era um judeu. Mas por que Jesus fez isso se estava errado? Presta atenção. O que Jesus queria, primeiramente, é que esta mulher entendesse quem ela era e aonde ela estava. Reconhecesse quem ela era. E é impressionante que aquela mulher reconheceu quem ela era. Ela disse, mas os pães que caem também da mesa alimentam os cachorrinhos. Ou seja, a gente também pode comer desse pão. O que essa mulher está entendendo? Eu sei quem eu sou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se tem relacionamento com Jesus, não se tem relacionamento com Deus sem que saiba quem nós somos. Quem eu e você somos. Esse é o grande problema da raça humana. A raça humana se acha merecedora de se relacionar com Deus. Você pode olhar não só nessa questão dessa mulher cananeia, da região de Tiro e Sidom, você pode olhar nos evangelhos todos. Jesus sempre está interessado que as pessoas se reconheçam quem elas são, aonde elas estão, para que ele possa, então, ajudar as pessoas. Deixa eu dizer de novo, Deus está de braços abertos para ajudá-lo, para socorrê-lo, para apresentar o seu grande amor. Mas ele só faz isso com as pessoas que reconhecem quem são e quanto precisam dele. Ou seja, só depois de um quebrantamento. Por isso que o salmista diz que Deus se aproxima do coração quebrantado, mas do duro ele se distancia. É o que ele estava fazendo com essa mulher aqui. E quando a mulher disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então ele disse no versículo 28, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Ou seja, Deus agiu a partir do momento que ela reconheceu quem ela era. E Deus age assim na minha vida e na sua vida. Bem, nós entramos aqui no verso 29 em diante, vai acontecer a segunda multiplicação de pães. Lembra que a primeira se deu no capítulo 14, dos versículos 13 até o versículo 21. Vamos ler aqui a segunda. Jesus saiu dali, foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvar a Deus de Israel, o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele respondeu à multidão que se assentasse, ele ordenou, à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdã ou Magdala. Bem, parece, algumas pessoas, alguns comentaristas acham que foi a mesma multiplicação. A gente percebe que acontece algumas coisas semelhantes. Por exemplo, ele pergunta quantos pães tem, quantos peixes tem. Ele pergunta o que tem, os discípulos querem falar, não, despede a multidão, aqui não tem lugar para comprar mantimento. Jesus fala, não, vamos tentar o que vocês têm. Outra coisa que acontece é dar graças, aconteceu a mesma coisa. E outra coisa que acontece é que sobram também. Mas a gente percebe que ocorreram coisas distintas. E eu vou citar aqui para vocês. Por que a maioria considera uma segunda multiplicação e não uma forma de contar diferente à primeira multiplicação? Por quê? Deixa eu aqui citar para vocês que é importante. Bom, foi em outro lugar, foi em Decápolis.
se você olhar, na primeira foi num lugar deserto. O número de pães e peixes aqui foi 7 pães e uns poucos peixes. Lá na primeira foram 5 pães e 2 peixes, bem contado. Lá fala em alguns peixes, provavelmente deve ter sido mais de 2 peixes. Menos pessoas a comer. Aqui foram 4.000, lá foram 5.000 homens. É uma diferença significativa. Sobraram, diferente também, que sobraram 7 cestos, lá 12 cestos. E rumo diferente tomado por Jesus após o milagre. Aqui é Magdão, Magdala, e lá foi para o outro lado, citado assim. Pode até ser Magdala também, mas não fala lá o local. Então, por causa disso, a gente, e a maioria dos comentaristas colocam como segunda multiplicação. Os ensinamentos são os mesmos, né? Crer no poder de Deus, ser econômico, tratar bem com as obras que fizeram, ver o poder, o milagre de Deus, tantas coisas maravilhosas nessa segunda multiplicação, certo? Muito bom. Nós vamos entrar aqui no capítulo 16, e eu quero começar, e eu não sei se eu vou conseguir, porque a partir do versículo 13 nós vamos entrar num dos assuntos mais importantes, de Mateus, muito importante todos entenderem. Mas dá para a gente começar aqui, certo? Capítulo 16, acompanhem comigo aqui, continua ainda com os fariseus aqui, tá bom? Vamos lá, capítulo 16, versículos de 1 ao versículo 5. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-os. Jesus está condenando aquele grupo. Está dizendo, vocês estão pedindo sinal. É como se dissesse assim para eles, olha, eu já tenho dado muitos sinais para vocês. Eu já fiz muitos milagres. Eu já dei muito ensinamento. Eu já dei muitos sinais da prova de quem eu sou, do Messias, do poder messiânico que eu tenho. Então, vocês podem interpretar tudo, vocês veem o tempo, vocês olham, vai chover, não vai chover, o que vai acontecer, vocês não conseguem interpretar o que é mais óbvio do que eu já mostrei. É só fazer a comparação das Escrituras, olhar para o Velho Testamento, das profecias e ver o que eu estou fazendo. Ou seja, mas eles não queriam, então ele disse, não, agora só tem mais um. Né? Ou seja, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora só tem mais um sinal que eu vou dar. E ele diz, eu vou dar o sinal de Jonas. Eu vou dar o sinal de Jonas. Naquele momento ele fala que Jesus os deixa e os retirou. Só um sinal, a não ser o sinal de Jonas. Mais para frente ele vai falar sobre isso. E você já pode começar pensando no Jonas, o que aconteceu com ele, o que aconteceu, quanto tempo ele ficou na baleia, no ventre daquele grande peixe, né? E a gente vai perceber qual é o sinal de Jonas. Mas olha, continuando aqui. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque nós não trouxemos pão para o lanche, né? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou a homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Percebendo a discussão, já li, né? Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Bem, se você lembrar no início do capítulo 15, estava lá desde o início uma reação dos fariseus e dos saduceus.
tentando destruir a autoridade e os ensinos de Jesus. Começa lá no capítulo 15, quando ele fala sobre o lavar as mãos, de tradição religiosa, e Jesus estava dizendo aquilo que sai do coração do homem é o que mais é importante. Depois ele continua tentando tirar o foco de Jesus. Vai para a mulher lá, cananeia, e que eles tentam entrar naquele assunto também. Chega na segunda multiplicação dos pães, e entra aqui no capítulo 16, quando os fariseus se aproximam, tentam provar Jesus, pedindo uma prova, pedindo um sinal para Jesus. Jesus disse: eu já dei todos os sinais para vocês, só existe um. E aí Jesus então faz uma comparação. Cuidado com esses líderes que são religiosos, que não estão dando testemunho, o ensino correto das Escrituras. Cuidado com isso. Mas eles achavam que era do pão, que eles tinham se esquecido. E Jesus falou: vocês estão esquecendo de tudo mesmo, não é não? Acabaram de ver. E aí a prova cabal de que realmente são duas multiplicações dos pães. O próprio Jesus fala sobre isso. Ele fala: vocês não lembram quando eu multipliquei para 5.000, depois para 4.000, usei 5 pães, 2 peixinhos, usei 7 pães e alguns peixinhos. Então ele já está dando aqui a prova cabal de que eram realmente duas multiplicações dos pães. Ou seja, por que vocês estão preocupados com se vocês trouxeram ou não? Eu multiplico pães, eu já supri para 4.000, para 5.000, eu não posso suprir para vocês que estão aqui comigo no barco? Lógico que eu posso, fiquem tranquilos, não há problema com isso, fiquem tranquilos com esse assunto. E aí ele disse: pelo contrário, eu estou preocupado com essa influência do fermento dos fariseus. Bem, isso aqui também faz uma alusão e também agrega mais uma interpretação importante. Lembra da parábola do fermento que é introduzido na massa? Algumas pessoas acham que o fermento ali é coisa boa, crescimento do evangelho. Não, o fermento ali é a introdução de coisas erradas, que muitas vezes acabam com as coisas. E agora ele usa a mesma expressão para falar de fermento como doutrina errônea, ensino errôneo dos fariseus. Mesma coisa, tá bom? Isso é para agregar mais um ensinamento para você aqui também. E ele diz: cuidado, aí que eles entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse, não estava dizendo que tomasse cuidado com o pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Isso é uma coisa muito importante para mim e para você. Eu posso fazer alusão de vários textos bíblicos para vocês aqui, como grande ensinamento para nós. Hoje nós temos, inclusive eu citei isso já muitas vezes para muitas pessoas, inclusive na mensagem que eu preguei domingo passado. Quem for ver essa aula daqui a alguns anos não vai poder fazer essa alusão, mas vou explicar. Eu citei que realmente a gente tem que estar preocupado com os ensinamentos de hoje. Hoje nós temos uma grande oportunidade de ouvir ensinamentos diversos na internet, muitos bons, alguns que a gente tem, você pode realmente apreciar e aprender muito, não quero impedir ninguém de fazer isso, mas a gente tem que ter o espírito bereano. Qual é o espírito bereano? Aquele do povo de Bereia, lá em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo e a sua comitiva chegou lá e eles foram ensinar, a Bíblia diz que eles avaliaram tudo que eles ensinavam, se era realmente isso que estava escrito na lei. Ou seja, eles avaliavam. Então nós temos que avaliar também, porque existem muitos ensinamentos errôneos no nosso meio. A gente tem que perceber se aquilo que nós estamos recebendo é realmente da Bíblia, parte da Bíblia. Parte não, e também coopera com todo. É muito importante isso. Cuidado com aqueles que pegam uma parte e ensinam e menosprezam todas as Escrituras. Cuidado, muito cuidado com isso. Então, a gente tem que prestar atenção, porque acontece isso com nossos dias também. Lá naquela época, Jesus estava dizendo: cuidado com os fariseus, saduceus, que estão ensinando coisas erradas, e a gente tem que também tomar cuidado. Bem, a gente entra numa parte da história fantástica. Com certeza não vou resolver hoje, mas eu vou começar e deixar para você pensar para a semana que vem. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que expressão fantástica.
Bom, quando chegaram à região de Cesareia de Filipe, que já é bem no norte da Palestina, já a divisão com Cesareia de Filipe, alguns acham que Jesus subiu no Monte Hermon, ali tinha o Monte Hermon, e quando chegou no Monte Hermon foi quando Jesus então vai fazer essa pergunta ali. Se você olhar no mapa, você vai encontrar o Monte Hermon lá no norte. Fizeram a pergunta aqui: quem outros dizem que o Filho do Homem é? Quem dizem quem eu sou, né? E aí eles começaram a dizer, bom, alguns dizem que é João Batista. Realmente aconteceu isso. E por que João Batista? Porque João Batista fez um grande anúncio da vinda do reino. E alguns confundiram João Batista, como o Messias prometido. Fizeram já essa pergunta para João Batista. Mas João Batista não era. João Batista era o precursor, aquele que anunciava a vinda do Messias. Ele cumpriu profecias, como de Isaías 40, Malaquias capítulo 4, de que viria aquele que anunciaria o Salvador antes da vinda do Messias. E aí disseram, bom, outros dizem que é Elias. Sim, diziam que era Elias por causa da profecia de Malaquias. Malaquias 4, 5 e 6 dizia que Elias viria antes do dia do Senhor. Se você ler Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 17, a gente vai perceber que João Batista veio para cumprir a profecia de Malaquias, mas ele não era o Elias. Ele veio, se as pessoas acreditassem, crescem que Jesus era o Messias, ele cumpriria aquela profecia, estava tudo certo. Certo? Então, mas alguns diziam, não, ele veio Elias, aquele que foi prometido enviar. Outros dizem ainda que era Jeremias. Por que Jeremias foi citado? Por que Jeremias foi citado na profecia, na palavra aqui, Jeremias? Bom, não existe nenhuma uma passagem bíblica que fala sobre Jeremias ou alguma coisa referente a Jeremias na questão da vinda do Messias. Nenhuma. Não tem nenhuma parte profética inspirada por Deus. O que tem é uma citação em Malaquias, é um texto apócrifo não inspirado, mas é um texto de Malaquias Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 2. De novo, é um texto apócrifo, Malaquias é inspirado, Macabeus não é inspirado, é um texto apócrifo. Então, segundo Macabeus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, eles falam de que Jeremias sairia da caverna com a Arca da Aliança, e quando ele saísse era o sinal da vinda do Messias. Então diziam que Jesus era, o que estava falando do Filho do Homem, que ele era Jeremias. Porque essa história era propagada no meio do povo judeu. Então todos conheciam essa história, porém ela não foi inspirada por Deus, certo? Não foi inspirada para ser escrita. Era uma citação da história, dos contos, daquilo que os judeus diziam, que Jeremias seria o sinal da chegada do Messias, seria Jeremias sair da caverna com a Arca da Aliança. De novo, um texto apócrifo, foi por isso que ele foi citado aqui, nesta passagem. Não é? Continuando aqui no texto, depois fala, bom, mas alguns dizem que era profeta, ou seja, a gente não sabe quem ele é, mas pelo menos ele é um profeta, ou seja, ele faz coisas de um grande profeta, né? Pelo menos é um grande profeta. Bem, aí Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Esta é a grande pergunta. E Pedro, já tomando a iniciativa, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem, essa é uma expressão importante. Não dá para a gente fazer tudo nesta aula. O que significa isso? O que significa a resposta que Jesus dá? Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O que significa isso? Meus irmãos, isso é muito importante. Não deixe de assistir a próxima aula, que esta é uma revelação, é um ensinamento muito importante para a gente entender algo que realmente fez uma grande diferença na história da igreja. O fato de interpretar isso de forma diferente. Houve duas interpretações muito opostas.
e que a história da igreja tomou toda uma mudança muito grande até os dias de hoje por causa desta passagem. Vem comigo na próxima aula para a gente poder entendê-la. Amém? Joia? Muito bom estudar a Bíblia com vocês. Hoje nós avançamos bem, né? E a gente vai terminar logo, e eu estou querendo acelerar um pouquinho porque precisamos terminar Mateus, certo? Muito bom. Vamos orar para encerrar então aqui. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos, estudando a Tua Palavra. Pedimos agora a Tua bênção sobre cada pessoa que for estudar e a Tua bênção sobre cada vida aqui, ó Pai. Que o Senhor seja honrado, glorificado pela vida de cada um. Que o ensinamento da Tua Palavra possa realmente fazer grande diferença na nossa vida. Muito obrigado, da Tua bênção sobre cada um, e que tenhamos um início de ano abençoado também, e um restante de semana abençoado na Tua presença. É a oração que fazemos, agradecidos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau, Deus abençoe, um beijo no seu coração, e até a próxima.